Meus queridos nobres, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo jóia? Graças a Deus estou feliz, em nome do Senhor, por essa noite ser uma noite maravilhosa, uma noite de bênção da parte do nosso Deus. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Quem nos fala aqui é o pastor Cunha. Aonde você estiver, Deus quer falar contigo. Mas pastor, mas Deus não fala comigo. Não, de onde sim, Deus fala. Mas só que essa noite é uma noite mais diferenciada, uma noite especial, né? Por quê? Porque você venceu, você rompeu em fé. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu chamado, pelo teu ministério. Quero agradecer a Deus pela minha vida também. E saber que o nosso Deus, Ele nunca vai deixar você desamparada ou desamparado. Você que é obreira, você não importa o seu credo de religião, sua religiosidade, não importa se é católica, espírita, evangélica, não. Estamos falando aqui de Jesus. E saber que aonde você estiver, o Senhor está aí contigo. Aleluia. Você, quem sabe, você está esperando uma resposta da parte do Senhor. E nessa noite, eu não vou ser muito extenso, vou ser breve, em nome de Jesus, nessa noite, para a sua noite venha ficar refletivo, que você possa guardar as palavras da parte de Deus nessa noite no teu coração, se você porventura está viajando, ou onde, quem sabe, você está no estado de Minas, ou no Vale do Aço, Patinga, Fabriciano, Timóteo. Quem sabe você está no Rio de Janeiro, São Paulo. Quem sabe você está na Paraíba, Rio Grande do Norte, qualquer parte do Brasil e do mundo, sem perca de tempo. Você que pode abrir a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14, para a meditação nessa noite. Você que é amante da palavra, você que é estudado, você que é estudioso das Escrituras Sagradas. Aleluia. Está escrito assim, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo para em conceber, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. Louvado seja o Senhor. Pois bem, queridos nobres, irmão, você que é leitor das Escrituras Sagradas, Paulo, ele vem mencionando vários fatores, né? É o que nós estamos vivendo nos dias atuais, nós estamos presenciando no dia de hoje, no século XXI. Vejamos, e hoje em dia, o ser humano está se esfriando muito fácil e muito rápido. Não está tendo explicação em relação a isso. Veja bem, nós como seres humanos, que servimos ao Senhor, que conhecemos, que se dizemos, que se declaramos e entendemos que nós somos de Cristo. Mas interessante
que nós vivemos no mundo espiritual, uma batalha travada entre o bem e o mal. E aqui Paulo ele traz isso naquela época e trazendo-nos para o dia de hoje, que nós, como ser humano, nós podemos pecar, podemos errar, porque somos falhos. Mas nós podemos resistir isso aí. Por quê? Porque o homem, quando ele peca, o homem, quando ele erra, automaticamente o Senhor perdoa ele. Ele não pode permanecer no pecado e não no erro. Aí tem essa diferença. Por isso que Paulo, ele disse, olha, se tu vós estás com Cristo, se tu vós se arrepender do teu pecado, agora tu estás com Cristo. Tu não estás pecando mais, não sou pecaminoso mais diante do mundo. Né? Então nós temos essa liberdade diante do Senhor. Por isso que diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso quer dizer, Paulo ele traz aqui, uma vez você está no pecado, uma vez você errando, e uma vez você se arrependendo, você agora está debaixo da graça. Aleluia. Agora, se você não quer ficar debaixo da graça, quer continuar o pecado, a Bíblia diz que separação do homem e Deus é o pecado. E o pecado não é bom. O pecado ele não traz nada de benefício para o homem. Pelo contrário, ele puxa o homem para trás. É muito simples de nós entender. Veja bem, você trabalha numa área profissional. Você sabe que tem muita gente, uma lenda que a pessoa explica aí do mundo fora aí, é de puxar tapete. Eu não acredito nisso. Isso não encaixa na minha mente. Isso não existe para mim. Porque quem tem o Senhor e a porta que Deus abre, pode ter tapete preto, vermelho, branco, nada. Deus abriu a porta para você e ponto final. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Você tem que ter uma convicção nisso. Pois bem, então Paulo ele diz, quando você está no mundo, quando você é um pecador, que você anda itinerantemente pecando, errando, há uma possibilidade de você se arrepender. E uma vez você se arrependendo, uma vez você reconhecendo o seu erro, e levantando a mão, aceitando Jesus, e o Senhor perdoando todos os teus pecados, agora você vive na graça. Você agora é de Cristo. Mas então quer dizer, antes eu não era de Cristo, não era. Só que você estava no pecado, agora você não está mais. Você levantou a mão e eu aceito Jesus como um único e suficiente Salvador. Por isso que Paulo diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, ela é o que? Pecado, mas estáis debaixo da graça, aleluia. Então, eu e você tem que entender uma coisa. Você quer estar debaixo da graça ou você quer estar debaixo do pecado? O homem tem essa escolha. Particularmente falando, eu confesso para os nobres, eu prefiro estar debaixo da graça. Porque debaixo da graça estou protegido. Não quer dizer, queridos irmãos, o ser humano ele é de ferro. Não. Está sujeito, todos nós estamos sujeitos. Mas Paulo diz, né? A Paulo ele traz isso basicamente dentro da Bíblia, que há possibilidade, é possível de o homem resistir isso aí. O próprio Jesus também. E ele fez aqui, não sabeis vós que quem vos apresentade por servo para obedecer, pois servo, né, daquele quem obedece ou do pecado, ou para a morte, ou para a obediência, ou para a justiça, pronto. Isso aí, você sabe o que é certo e o que é errado. Eu quero obedecer o quê? O pecado? Eu quero obedecer a graça? Então a salvação é para tudo. O sol nasceu para todos. Vão ver quem vai aproveitar o sol. Aleluia. E finalizando, mas a graça de Deus é que, tendo sido servo
aleluia, do pecado. Obedeceste de coração forma de doutrina que fosse entregue. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, nós temos que ter doutrina dentro da palavra, instrução dentro da palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra, andando na palavra. É fácil? Não, mas é possível. Entenda, um certo dia, alguém disse: ô pastor, a gente tem tanta facilidade para atender o mundo, fazer as coisas do mundo, mas para Deus nós temos uma certa dificuldade, claro, porque o mundo, ele oferece para as coisas da carne. O que é carne, atrai para a carne. O que é espírito, atrai espirituais. Você pode ter certeza, as coisas carnais, ela almeja mais. Só puxa para a lama, para a perdição. Mas as coisas espirituais já puxam para a salvação. Então você tem duas escolhas. Ou a salvação, que é as coisas espirituais, ou então as coisas da carne, que é a perdição. E eu não estou querendo, não. E nem você. Então, entenda, querido, que a Bíblia, ela é bem clara em relação a isso. Portanto, nós podemos analisar, frisar, acreditar, ter fé e andar na doutrina da Bíblia Sagrada. Não andar na doutrina de homem, porque a doutrina de homem nunca vai para frente. Por quê? Entenda, quando é doutrina de homem, a mão do Espírito Santo, a mão de Deus, o Senhor tira. Então você tem que entender uma coisa: ande na palavra, coma a palavra, viva da palavra. E muito obrigado pela sua companhia. Você está acompanhando a live, compartilha, divulga, em nome de Jesus. Quem sabe, né, alguém que você conhece, uma amiga, um amigo, um irmão, uma irmã no grupo, divulga aí, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor. Amado Deus, grande é o Shaddai, soberano e eterno. Agradecendo o Senhor por essa rica oportunidade de estar podendo respirar e te adorar. Somos gratos, Senhor, pelo pão de cada dia, pela família, Senhor. Somos gratos, Senhor, aleluia, pelas lutas, pelas dificuldades. Somos gratos pela Tua presença, Espírito Santo da verdade. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e receba a nossa oração como holocausto vivo, suave, agradável, para a glória do Teu nome. Amém e amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.